Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Lacerda e nós vamos iniciar aqui as nossas aulas de arte, ok? Nós vamos começando aqui com todos os assuntos que vocês precisam estar atentos para que a gente tenha uma boa jornada. Nós vamos num gradativo, né? E vamos ter alguns exercícios, algumas práticas aí interessantes, mas inicialmente vamos começar com alguns conceitos que aí a gente vai desenvolvendo e vai entendendo melhor tudo que precisamos entender para fruir na arte. Vamos lá, nosso próximo quadro, que foi aqui. Bom, nossos assuntos de hoje serão pintura histórica, arquitetura civil e arquitetura religiosa. Ok? Então, vamos ver aqui. Vamos começar aqui vendo que a arte e a educação têm uma conexão, né? A arte contribui para o desenvolvimento da autonomia criativa e expressiva por meio da conexão racionalidade, sensibilidade, intuição e ludicidade, tá bom? Então, a arte contribui para o desenvolvimento em geral. Ela amplia o conhecimento do sujeito, de cada um de nós, de si mesmo, em relação a nós mesmos, aos outros e ao mundo, tá? E, por meio da arte, é possível observar o mundo com um olhar crítico, aquele olhar que a gente vê e analisa e descobre os porquês, né? E para dar a nossa opinião. Analisa a política, a sociedade e as transformações de cada época. Nós vamos entender melhor com o desenvolvimento aí das nossas aulas, tá bom? Então, olha, temos aqui ó, o símbolo do teatro, ok? O símbolo do desenho, o símbolo da dança e o símbolo da música. Então, são essas as linguagens artísticas, né? Temos o teatro, que é um tipo de arte onde atores interpretam uma história ou atividades para um público. Temos também a dança, muito conhecida de todos nós por causa das coreografias, né? São as expressões que envolvem o movimento do corpo ao som da música, né? Já a música é o canto e a música instrumental. E a música que acompanha o canto também, né? E, fechando aqui, ou iniciando aqui, nós temos as artes visuais. As artes visuais são todas aquelas artes que estão para os nossos olhos. São feitas justamente para a gente ver e apreciar, como a pintura, a escultura, a gravura, a fotografia, o cinema, que é a fotografia em movimento, né? O grafite, audiovisual, né? que tem som, tem as pinturas, até mesmo a música, e as artes que são para nós vermos embaladas pelos sons. Então, audiovisual, ok? A arquitetura e muitos outros formatos, né? Mas os principais, nós temos aí o teatro, a dança, a música e as artes visuais. Seguindo aqui, eu vou aqui colocar uma pergunta, vou dar uma sugestão de resposta, mas eu quero que você também pense para que você também tenha a sua própria interpretação, a sua própria opinião do que é a arte. Olha só, a arte é toda atividade humana vinculada a fenômenos estéticos. Quer dizer, estética tem a ver com a aparência, com o formato das coisas. Então,
essa arte ela é realizada por artistas a partir de sua história de vida, sua percepção, né? Suas emoções, suas ideias. Então, o artista, ele, a partir de suas ideias, né? Ele procura tornar uma aparência, dar uma forma à sua arte, tá? E a finalidade é instigar, é levar, é despertar o interesse de um ou mais espectadores. Então, veja só, todo artista precisa ir aonde o povo está, já dizia o poeta, né? Porque com a arte dele, se ninguém se interessar, se não tiver ninguém para valorizar, ela passa despercebida e o artista fica triste num canto. Vejamos aqui essa fotografia, né? Onde ele retrata aí um funcionário a passeio com a sua família, tá? Isso aí foi um pintor francês que veio para o Brasil, Jean-Baptiste Debré, e ele fez esse quadro aí, essa pintura, essa fotografia, é um quadro, aliás, em 1830. É uma pintura, não é fotografia. Ok, a arte, como um elemento artístico repleto de concepções, conceitos, né, ideológicos da sociedade, de período em que foi produzida. A arte, então, são certas manifestações da atividade humana, diante dessas quais nosso sentimento é de admiração, é admirativo. Como, por exemplo, essa arte aqui, esse quadro, né? Representando a coroação de Dom Pedro I. Isso aqui em 1828. Ok? Então, aqui a gente começa a se perguntar, qual a função da arte na sociedade? Para nós, para que serve a arte? Tem algum propósito? Temos aqui um elenco de propósitos. A arte pretende incluir o homem na sua natureza, fazê-lo refletir sobre isso, conduzir a sua formação enquanto cidadão, melhorar a sua capacidade de interferir, no bom sentido, hein, na realidade social, fazer coisas positivas. E as manifestações de ação criativa daqueles que a produzem devem ser valorizadas. Então, essas manifestações de todo aquele que produz é acatada, é vista pela sociedade. A arte como representação da vivência humana e como representação social, caracterizada por transformações, ressignificações no campo da estética, novas formas, novas aparências. Estética é uma palavra que vale a pena prestar atenção a ela, tá? Ciência e filosofia. Ok? Então temos aqui, ó, esse quadro aqui, hiper, ultra, extra, famoso. Então temos aqui Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, uma das pinturas mais conhecidas do mundo, tá bom? E nós vamos saber das muitas histórias dela também. Então, entramos aqui no primeiro tema, aqui, que é a pintura histórica. A pintura histórica dependia do trabalho de pintores e escultores que ilustravam os grandes acontecimentos do período, dos períodos históricos. Então, eram pessoas que eram especialmente contratadas para fazer esses quadros, né? Como, por exemplo, aqui, ó, o desembarque, a chegada, né, da Imperatriz
Leopoldina, Dona Leopoldina, foi um quadro feito por um desses artistas aí contratados, aí, o Jean-Baptiste Debré, em 1818, que ele fez usando óleo sobre a tela. É um quadro de 44,5 por 69,5 centímetros. Está no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Os artistas são sujeitos imersos na sociedade. O que quer dizer isso? São pessoas que estão na sociedade. Sendo assim, são marcados pelos acontecimentos históricos à sua volta. Com essa ideia aí, se desenvolvia a pintura histórica. A pintura histórica dependia do trabalho de pintores e escultores que ilustravam os acontecimentos dos períodos históricos. Ok? Então, vamos aqui em frente aqui. Esta mulher aqui, que está se erguendo a bandeira da França, né, representaria a liberdade. Mas é um significado simbólico, da independência francesa, ok? Esse quadro aí, A Liberdade Viu o Povo, de Eugène Delacroix. Outro quadro aqui, olha, O Grito do Ipiranga, famosíssimo, de 1822, foi pintado por um artista brasileiro aí, ó, Pedro Américo. Mas só que ele não estava no Brasil, ele estava na Itália, tá? Ele estava lá para estudar, então, esse quadro aqui, o imperador Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, prestes a declarar a independência do Brasil. Foi um quadro encomendado. Bom, o termo pintura histórica se aplica à pintura que representa fatos históricos, cenas mitológicas, literárias da história e também da história religiosa. Refere-se ao registro de eventos da história política, batalhas, cenas de guerra, personagens e feitos, homens notáveis, realizadas em geral sob encomenda. Okay? Elas evidenciam um tipo de produção plástica comprometida com a tematização da nação e da política. Então o cara era contratado para fazer esse trabalho aí. Então, olha, aqui mais um aqui, ó. O Jean-Baptiste Debré, ele ilustrou a obra histórica brasileira Coroação de Dom Pedro I, no trono de maneira majestosa com atributos, colar de penas de galo silvestre, um manto, cetro alto com dragão de Bragança, uniforme militar e botas de montaria. Então o cara tinha que ficar realmente muito bem na fita. Outro brasileiro, o Vitor Meirelles, pintou a primeira missa no Brasil. Tá? É um documento para conferir uma ideia positiva do contato entre portugueses e indígenas, porque não foi tão positivo assim, tá? Não foi tão pacífico assim. Mas o quadro, né, pretendia demonstrar isso aí. Para fazer isso aí, ele usou uma descrição contida na carta de Pero Vaz de Caminha. Tá? Então, temos aqui, olha, o convento de Santo Antônio. Olha os detalhes aí. E aqui também outra de Debré, aqui, ó, cotidiano brasileiro no século XIX, né? Você veja aí a realeza jantando, né? E os escravos. Outro trabalho aqui, a aplicação do castigo de açoite. Ok, José Ferraz de Almeida Júnior nasceu em Itu, São Paulo, foi o primeiro pintor a retratar em seu trabalho o tema regionalista, uma mudança aqui, tá? Ingressou na Academia Imperial de Belas Artes, a AIBA,
em 1869. Tá? No início, dedicava-se a temas religiosos e históricos, mas no fim de sua vida, voltou-se ao tema do regionalismo, conquistando com isso seu lugar na história da arte brasileira. Um dos maiores artistas nacionais, sendo um dos precursores do realismo brasileiro. Informações muito importantes aí, hein? Atenção. Aqui mais duas obras de Almeida Júnior. A Leitura, em 1892, e O Derrubador Brasileiro, em 1879. Arquitetura civil, ruas uniformes, sem calçamentos, construções no alinhamento das vias e paredes laterais sobre os limites dos terrenos. As casas eram urbanas ou rurais. Não haviam casas urbanas recuadas e com jardins. Arquitetura religiosa. O rococó no Brasil é um estilo que floresceu no fim do século XVIII, sob grande influência religiosa. Nelas, o rococó decorava algumas igrejas, mas foi realmente difundido para a decoração dos palácios que glorificavam o poder civil. Aí a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Salvador. O Convento de Santo Antônio aqui, né? Mais uma vez aí para nós. E aqui chegamos às nossas referências, que são os livros que nós usamos para montar a nossa aula, para pesquisar os nossos temas. E deixamos aqui uma reflexão que vocês revejam esses temas, revejam com muito cuidado essas aulas, porque elas constituem temas e conceitos muito importantes para o que vem a seguir, né, para as nossas próximas aulas. Então, até a próxima aula. Tchau.